Caros amigos, tratamos hoje, aqui nos Caminhos da História, da Revolução Federalista. Uma revolução que atingiu o Rio Grande do Sul, atingiu a sociedade gaúcha e a marcou. É uma revolução que é lembrada até hoje por historiadores e por sociólogos, por antropólogos, como uma revolução incompreensível do seu ponto de vista do interesse social. Não saia daí, é logo depois desse nosso intervalo de abertura. De volta nos Caminhos da História. A Revolução Federalista, ela ocorre num contexto. Nós precisamos entender o contexto em que acontece aquele episódio do final do século XIX. O Brasil estava iniciando a sua vida republicana. O Brasil vinha de pouco menos de 70 anos de império. A independência do Brasil foi em 1822, a proclamação da República foi em 1889, então são aí em torno de 67 anos de império. Primeiro império Dom Pedro I, segundo império com Dom Pedro II. E aí o Brasil se vê diante de uma nova perspectiva, de um novo cenário político especialmente. Por quê? Porque a República, em termos de Brasil, ela não teve alterações significativas do seu ponto de vista social, do seu ponto de vista econômico, de pronto. As alterações foram acontecendo com o tempo. Mas houve uma espécie de vácuo de poder político com a mudança de regime. O Rio Grande do Sul, ele era um estado de pouca povoação urbana. A maior parte dos seus 900 mil habitantes daquela época viviam no interior. E esse interior é especialmente a campanha, a região sul do Rio Grande do Sul e o centro para o oeste e para o sul. Então, a área da campanha do Rio Grande do Sul era a área mais povoada do Rio Grande do Sul naquele início de período republicano. Estamos falando de 1890. Aqui especificamente no Rio Grande do Sul, se cria uma espécie assim de disputa de ocupação de espaço que foi muito mais belicosa do que o restante do Brasil. Nós não temos em nenhum outro estado brasileiro tanta belicosidade, tanta disputa amarga, disputa com traições, com assassinatos, com uma série de questões que foram acontecendo como aconteceu aqui. O Rio Grande do Sul, ele tinha todo um histórico republicano lá da Revolução Farroupilha, que outros estados até não tinham. Talvez isso tenha acirrado um pouco os ânimos daqui. E o Rio Grande do Sul passava por uma série de questões. De alguma forma o Brasil tinha questões semelhantes, mas aqui a abolição da escravatura, que acontece em 1888 no Brasil, com a Lei Áurea, no Rio Grande do Sul tinha acontecido um pouco antes. Tinha terminado aqui a escravatura por volta de 1883, 84, já praticamente não havia mais escravos aqui. Só que os negros escravizados foram libertos e não lhes foi dado condição de iniciar uma vida, um pedaço de terra para plantar, indústria não existia, alguma ocupação pública que fosse nem que fosse para abrir estradas com
um trabalho remunerado, sei lá o que fosse, né? Eles foram deixados à sua sorte. E muitos ficaram na volta das cidades, alguns nas voltas das fazendas, alguns poucos foram absorvidos como peões de estância e eventualmente como serviçais urbanos, mas havia um problema social aí estabelecido. As colônias italianas estavam iniciando um período de florescimento. Vamos lembrar que os italianos chegaram no Rio Grande do Sul por volta de 1872, 73. A data oficial de entrada dos italianos é 75, mas tem uma chegada anterior um pouco de italianos aí. Mas a partir de 1875, aí quando chega a República, nós tínhamos aí em torno de 15 anos de estabelecimento, especialmente das 3 colônias da Serra. A colônia Conde D, o Conde Deu, que é o atual Garibaldi, a colônia Dona Isabel, que é Bento Gonçalves, e a colônia Caxias, que teve outros nomes antes, né? Fundo de Nova Palmira, por exemplo, depois colônia Caxias, que é a atual Caxias do Sul. E estavam naquele momento iniciando a instalação de colônias novas. Antônio Prado, Guaporé, Veranópolis, essas outras colônias que vieram um pouco depois. E a colônia da região de Santa Maria, a 4ª colônia, também ela é um pouco posterior. Mas esse estabelecimento das colônias, com a implantação de artesanato, com o início de uma indústria rudimentar, né, veio complementar aquilo que os alemães já tinham iniciado nos vales. E esse desenvolvimento econômico da Serra, também do Vale do Rio dos Sinos, essa região de Novo Hamburgo, de São Leopoldo, Taquara, em direção a Petrópolis, essa região de Alemães. E a grande Porto Alegre, porque Porto Alegre acaba por ser a capital atraindo investimentos, atraindo interesse maior, e a sua proximidade com o Lago Guaíba e a possibilidade de escoamento e de fluxo aquático pela Laguna dos Patos, vai favorecer Porto Alegre. E aí a região de Pelotas e de Rio Grande, que é uma região que foi a mais desenvolvida economicamente do Rio Grande do Sul até mais ou menos 1850, perdia muito da sua importância. Pela derrocada das charqueadas, pela decadência da agropecuária, e aí começa a agropecuária a ter uma disputa em termos de importância com a agricultura, a indústria nascente, incipiente ainda, substituindo o artesanato, começa a ganhar algum espaço, a área metalúrgica, a produção de ferramentas, a área têxtil, em alguns aspectos, passa a ocupar algum espaço. As linhas férreas, que eram para o interior do Rio Grande do Sul, para longe dos rios e lagos, lagoas, o caminho mais utilizado para o transporte de mercadorias e para a circulação de pessoas, ela ainda estava em fase de construção. As ferrovias não tinham atingido todo o estado ainda, né? Então havia aí todo um processo ainda, e as estradas eram muito precárias, havia pouquíssimas pontes, ou seja, o Rio Grande do Sul passa por um momento assim de ânsia de melhora. Havia aspectos, interesses de melhoria em praticamente todos os setores, inclusive no setor da educação. Tá? Vamos nos lembrar assim que os líderes republicanos, eles são na sua grande maioria formados em direito e não formados aqui não havia faculdade de direito ainda, tá? Iam para São Paulo ou para o Rio de Janeiro, mais medicina do que direito, ou para Pernambuco, tá? Então o Rio Grande do Sul é um estado com muita demanda de melhora. Então a implantação
da República demandava também a troca de modelo e troca de pessoas, troca de dirigentes. Os personagens desta revolução, eles são personagens que hoje nós os temos, os seus nomes, como designativos de logradouros públicos, de ruas, de praças, de cidades, né? Que a gente nem se dá conta. Mas alguns nomes, assim, só para citar alguns, para que as pessoas procurem lembrar, assim, nas suas cidades, né? Esses nomes aqui são dos novéis republicanos, daquelas pessoas que defenderam a República naquele momento de início da República no Brasil. O mais destacado, sem dúvida, Júlio Prates de Castilhos, né, que era o grande líder republicano. João de Barros Cassal, temos um município com esse nome, né, Barros Cassal. Joaquim Francisco de Assis Brasil, quantas avenidas, quantas ruas, Assis Brasil. Antônio Augusto Borges de Medeiros, Carlos Barbosa Gonçalves, município com o nome de Carlos Barbosa. Fernando Abdo, Ramiro Fortes de Barcelos, José Gomes Pinheiro Machado, também tem um município com o nome de Pinheiro Machado, e esse para citar os republicanos. E aí tem outros nomes que são nomes que naquela época eram nomes estabelecidos, eram nomes mais conhecidos. Esse que eu acabo de citar eram pessoas mais novas, pessoas que estavam começando a assumir posições públicas, alguns já vinham disputando eleições como deputados provinciais, tal, mas a maioria deles eram jovens na faixa dos 30 anos de idade. Tá? Do lado dos conservadores, ou do Partido Liberal, que terminou com a implantação da República, ou que também eram chamados de restauradores e passaram a integrar, na sua grande maioria, o Partido Federalista, nós vamos encontrar o grande líder, Gaspar Silveira Martins, tá? Que também tem um município no Rio Grande do Sul com o nome de Silveira Martins, Gaspar Silveira Martins, que tinha sido senador do Império e era o presidente da província do Rio Grande do Sul quando foi proclamada a República no Brasil. Em 15 de novembro de 1889, o presidente da província do Rio Grande do Sul era Gaspar Silveira Martins, que foi destituído do cargo. João Nunes da Silva Tavares, o Joca Tavares, um militar da Guarda Nacional, muito conhecido, muito respeitado, inclusive. Os irmãos Saraiva, ou como lá no Uruguai chamam, Saravia. No Uruguai são chamados de Saravia, aqui Saraiva, tá? E eles tinham propriedades no Brasil e no Uruguai, o Aparício e o Gumercindo Saraiva. Então esses foram os personagens mais destacados daquela revolução que passou para a história com o nome de Revolução Federalista. Com a proclamação da República, tá, assume o governo de Estado, aqui nomeado pelo presidente Deodoro da Fonseca, primeiro presidente republicano do Brasil, assume o Visconde de Pelotas, o segundo Visconde de Pelotas. Tá? Ele é neto do primeiro Visconde de Pelotas, que o nome dele é José Antônio Corrêa da Câmara, tá? Que é o Visconde de Pelotas, já um homem já de alguma idade mais, tá? E é nomeado como presidente do Estado do Rio Grande do Sul. Com a proclamação da República, as unidades federativas trocam o nome de província para Estado, né? Até a proclamação da República, província, a partir daí, Estado. E em fevereiro de 1890 até janeiro de 1893, tá?
Fevereiro de 1890 é quando o Visconde de Pelotas deixa o governo. Ele assume em novembro e fica até fevereiro. Então ele fica 3 meses no governo somente. Aí começam as crises, disputa pelo poder, e aí nós temos, entre a saída do Visconde de Pelotas em fevereiro de 90 até janeiro de 93, ou seja, 3 anos, durante 3 anos, vários revezamentos na liderança política do Rio Grande do Sul. Vários revezamentos. Nós tivemos aí o próprio Visconde de Pelotas, que volta a ser presidente nomeado, o Júlio de Castilhos assume num determinado momento, assume também um triunvirato, né? Aquilo que passou para o pessoal com o nome de governicho, que eram vários dirigentes, né? Não havia era uma espécie de comissão dirigente, né? Então houve um período de muita instabilidade, isso foi 3 anos, e esse período foi o período em que se alimentou, se forjou, se deu as condições para a Revolução. Muita disputa em Porto Alegre em torno do governo provincial e muita disputa no interior do estado, nos municípios, que cada vez que mudava o presidente do estado do Rio Grande do Sul, ele trocava, em muitos casos, trocava os intendentes municipais, que eram todos nomeados, não havia ainda ocorrido nenhuma eleição, era tudo nomeado. O presidente do estado era nomeado pelo presidente da República e o presidente do estado nomeava os intendentes municipais em cada município. Então, trocava aqui, trocava a nível de estado, trocava no município. Um mês depois, trocava o presidente do estado, trocava no município. E aí as disputas políticas eram permanentes. Isso foi acirrando os ânimos, tem inúmeras denúncias, né, de perseguições e tal. Tá? O Júlio de Castilhos era o secretário do governo e tinha uma influência muito grande, porque passava por ele todas as nomeações municipais, inclusive das câmaras municipais. Júlio de Castilhos nomeava câmaras, ele nomeava interventores municipais e assim por diante. Tá? Então ele tem um papel extremamente importante. Nós vamos por um pequeno intervalo e voltamos para tratar da Revolução em si, dos movimentos militares, do que aconteceu durante aquele período. Não saia daí. Erva mate e chás Barão, o verdadeiro sabor do chimarrão. A erva mate Barão, a preferida do chimarrão e nos corações dos gaúchos. De volta aqui nos caminhos da história, estamos falando de Revolução Federalista do final do século XIX que atinge o Rio Grande do Sul. Nós, no bloco anterior, desenhamos o cenário em que vivíamos, ou que o estado do Rio Grande do Sul vivia naquela oportunidade. A primeira eleição para a presidência do estado do Rio Grande do Sul, no período republicano, acontece em 1892 e a posse do presidente eleito, 1893, dia 25 de janeiro de 1893. Quem foi o eleito? Júlio Prates de Castilhos. Júlio de Castilhos tinha sido autor, inclusive, do texto da Constituição do Rio Grande do Sul, primeira Constituição Republicana, aprovada 2 anos antes. Aprovada lá na metade do ano de 1891. Como é que começa a Revolução? Júlio de Castilhos toma posse dia 25 de janeiro e 10 dias depois, no dia 5 de fevereiro, Joca Tavares, general Joca Tavares, faz uma proclamação à população para pegar em armas e combater o governo de Júlio de Castilhos, que seria um governo despótico e seria necessário não permitir que Júlio de Castilhos fosse o presidente do estado.
Então, dia 5 de fevereiro de 1893, a proclamação de Joca Tavares. E no dia 15 do mesmo mês, ele invade à frente de aproximadamente 3.000 homens, invade o Rio Grande do Sul pela região de Bagé, localidade que na época se chamava de Carpintaria. Ele vem do Uruguai, trazendo consigo brasileiros que estavam no Uruguai, parceiros dele, peões dele, assim por diante, arregimentados, e também traz consigo um contingente de uruguaios contratados, que depois são chamados de maragatos e acabam emprestando o seu nome de maragatos a todos os federalistas. Né? Mas sobre essa questão dos maragatos e chibão e tal, nós vamos tratar numa outra oportunidade. O que interessa aqui é que a invasão do Rio Grande do Sul, Joca Tavares toma Dom Pedrito. Ele toma a cidade de Dom Pedrito e de Dom Pedrito se dirige para a cidade de Santana do Livramento. Em Santana do Livramento havia um contingente de em torno de 800 pessoas armadas, alguns militares da Guarda Nacional, do Exército, da Brigada, voluntários, que se dispuseram a defender a cidade de Santana do Livramento. Os revolucionários atacam Santana do Livramento e não conseguem tomar Santana do Livramento. Eles acabam sendo rechaçados pelos defensores daquela praça de Santana do Livramento. E em março daquele ano, assume o comando geral das tropas governistas, nomeado pelo governo federal, porque as tropas governistas, na verdade, não era o governo do Estado contra-revolucionários. Tá? Foi o governo do Estado envolvido, evidentemente, e tal, mas havia tropas federais, o Exército se envolveu nesse processo, a Guarda Nacional, a Brigada Militar, com seus corpos permanentes e provisórios, e o comando geral das forças de resistência, as forças de combate à Revolução, foi entregue ao general João Batista da Silva Teles, em março de 93. O coronel Marcelino de Albuquerque, que é um revolucionário das tropas do Joca Tavares, invade Alegrete, aí em março de 93. E em maio ocorre uma batalha das mais significativas desse processo todo, bem no início da Revolução, 4 meses depois de ela iniciar, a Batalha do Inhanduí, em que reuniu em torno de 6.500 revolucionários e 4.000 legalistas. Os revolucionários tinham pouco armamento e pouca munição, tinha muita gente desarmada entre os revolucionários. E os legalistas, evidentemente, que tinham tropas mais preparadas, tropas militares treinadas com armamento, com munição, e os revolucionários são rechaçados, eles acabam retrocedendo, né? Abandonando o campo de batalha depois de 8 horas de combate no Inhanduí. O governo gaúcho, né, organiza um contingente a comando de Pinheiro Machado, chamado Divisão do Norte. Na Divisão do Norte havia unidades do Exército, unidades da Brigada, unidades da Guarda Nacional, voluntários, que foi, digamos assim, com o objetivo de perseguir, de seguir, de combater, especialmente Gumercindo de Saraiva, que era talvez o mais laborioso lutador revolucionário, tá? E que invadiu São Cepé em junho daquele ano de 93. Pinheiro Machado vai no encalço de Gumercindo do Saraiva. Gumercindo do Saraiva sai da região de São Cepé, ali próximo a Santa Maria, se dirige para a região de Cruz Alta, toma Cruz Alta, e Pinheiro Machado no encalço.
De Cruz Alta ele vai a Passo Fundo passa pelo Mato Castelhano, Mato Português e atravessa a fronteira do Rio Grande do Sul com Santa Catarina no dia 2 de novembro de 1893, à frente de 2.700 a 3.000 homens. Então, Gumersindo Saraiva acaba indo para Santa Catarina, ele cruza o Rio Pelotas e o Pinheiro Machado, com a Divisão do Norte, no seu encalço. Aí ele anda por Santa Catarina, ele tem vários episódios, inclusive alguns combates em Santa Catarina, e invade o Paraná. O Gumersindo entra no Paraná e volta para o Rio Grande do Sul em maio de 1894. Tá? Em novembro ele sai e volta em maio, ou seja, ele passa todo o verão, tá? daquele ano de 93 para 94, andando por Santa Catarina e Paraná. Na volta, no Carovi, ali no Planalto das Missões, hoje território de Santiago do Boqueirão, tá? O Gumersindo é ferido por integrantes do 1º Regimento de Cavalaria da Brigada Militar, que na época era comandado pelo coronel Fabrício Pilar, inclusive hoje é o patrono do 1º Regimento, que está sediado em Santa Maria, e morre. Depois de ser ferido, ele morre no dia 11 de agosto de 1894 e é enterrado pelos seus amigos, pelos seus integrantes das suas tropas, num cemitério dos Padres Capuchinhos, cemitério de Santo Antônio. Tá? E aí, a morte de Gumersindo Saraiva enfraquece enormemente as ações dos federalistas, dos revoltosos. Ao mesmo tempo, nós vamos ter na região de Soledade, Passo Fundo, Cruz Alta, Palmeiras das Missões, naquela região do Planalto em direção das Missões, inúmeros combates, ali houve uma intensificação de belicosidade aí durante todo esse período. Para citar 2 combates importantes, na região de Passo Fundo, o combate do Boqueirão, onde faleceram lá talvez uns 15 ou 20 somente, mas o combate do Pulador, que acontece em junho de 1894, e que há uma perda significativa de tropas revolucionárias. Depois, portanto, da morte de Gumersindo Saraiva e dessas perdas na região de Passo Fundo, Aparício Saraiva, irmão do Gumersindo, assume as tropas federalistas e vai em direção da fronteira e acaba entrando pela Argentina, vai para o Uruguai. Mais adiante, no final de 94, Saldanha da Gama, Almirante Saldanha da Gama, da Marinha Brasileira, que havia se revoltado contra Floriano Peixoto, se junta a Aparício Saraiva em Montevidéu e tentam invadir o Rio Grande do Sul de novo e não conseguem. Ficam ali pela fronteira e são rechaçados. Tá? E a Revolução se arrastou até 1895. Tá? No dia 10 de julho de 95 começam as tratativas de paz numa conferência em Pelotas. Isso se estende até o final daquele mês. Em 31 de julho de 95 nós temos a assinatura da pacificação e no dia 23 de agosto daquele ano de 1895 nós vamos ter a finalização da ata que oficializou o final da Revolução com os ajustes feitos naquela oportunidade. Assinaram a paz pelo governo federal, o general Galvão de Queiroz, lá em Pelotas, e pelos federalistas assinou Joca Tavares. Tá? Então, a Revolução se estendeu de janeiro de 1893, até o final de julho para agosto de 96.
Sobre as coisas ruins, a degola e sobre algumas consequências da Revolução, nós vamos tratar num outro programa. Tá? Vamos tratar dessas questões da Revolução e depois de um período, né, digamos assim, calmaria relativo à paz aqui no Rio Grande do Sul. Aqui ficamos nos caminhos da história desta oportunidade, falando sobre a Revolução Federalista. Foi um prazer estar com cada um dos senhores e das senhoras que nos assistem agora.